Audiobook O Efeito Sombra, parte 5. Desmascarando nossa sombra. Outro modo eficaz de encontrar nossas partes rejeitadas é examinar os padrões repetitivos de comportamento com os quais relutamos durante anos, que se originam de nossas partes repelidas, tornam-se um merecido castigo. Frequentemente iludimos-nos para acreditar que nosso comportamento inacreditável é o problema, em vez de buscar a causa deles. Podemos passar anos lutando com aqueles 5 quilos, com o cigarro, com as conquistas vãs ou gastos excessivos, para então nos encontrar exatamente onde começamos, ou em uma posição ainda pior. Mas, se compreendemos que os padrões de comportamento foram formados a partir de sentimentos reprimidos ou de um aspecto rejeitado e envergonhado da nossa sombra, podemos ir à fonte do comportamento e desmantelar esse padrão. Todo comportamento habitual se origina de uma experiência, ou experiências do passado que nos levaram a criar interpretações de nós mesmos. Com base nessas interpretações, surgiram determinados pensamentos, que produziram sentimentos próprios sobre nós mesmos, frequentemente negativos. O desejo de nos distanciar desses sentimentos indesejados nos leva a encontrar meios de nos sentir melhor. Consequentemente, surgem os comportamentos sabotadores. Annette tinha 6 ou 7 anos na primeira vez que sua mãe lhe disse que ia sair e a deixou sozinha em casa. À medida que escurecia, ela ficou perambulando pelo apartamento vazio e concluiu que a mãe não a amava. Ficou atormentada pela ideia de que algo ruim fosse acontecer com ela e que ela iria ficar solitária para sempre. Isso a levou a sentir sozinha, assustada e em pânico, e acima de tudo, diferente de outras crianças, cujas mães ficavam em casa e faziam um jantar. Para afogar esses sentimentos, Annette se sentiu indo inúmeras vezes à cozinha, onde a mãe tinha deixado uma caixa cor-de-rosa com rosquinhas. Ela aprendeu que, ao menos por um curto período, as guloseimas faziam com que os seus sentimentos não fossem tão dolorosos. Se examinarmos nossos padrões de comportamento, principalmente aqueles que não desejamos repetir, sempre descobrimos um aspecto nosso que estamos tentando ocultar ou encobrir. Os padrões repetitivos nos quais nos vemos encurralados sempre ecoam sentimentos que acompanham a ferida original. Então, num grande disfarce, criamos padrões de comportamento que acabam reforçando a ferida ao invés de nos dar o alívio que buscamos. Helena estava constantemente oprimida e ansiosa, porque se via adiando projetos do trabalho, tarefas de casa e coisas como trocar o óleo do carro ou marcar uma consulta no dentista. Toda vez que ficava cara a cara com as consequências de sua procrastinação, prometia a si mesma que mudaria. Para Helena, ficou claro que esse padrão de comportamento a debilitava emocionalmente. Cheia de tristeza, Helena me ligou manifestando que já não podia mais aguentar. Depois de ouvir suas queixas, perguntei se ela estava pronta para encontrar a raiz desse padrão, a porção da sombra que a impedia de ter uma vida tranquila e prazerosa. Agitada e ligeiramente resignada, ela concordou. Então fiz a primeira pergunta: que tipo de pessoa procrastina? Subitamente, ela viu a imagem de seu padrasto, deitado no sofá com a televisão no último volume. Ele não fazia o trabalho em casa e a mãe ficava furiosa. Ao localizar a raiz do problema, ela sentiu o constrangimento e a vergonha de perceber que carregava aquela mesma característica indesejada que o padrasto possuía.
Quando perguntei que interpretação ela tinha do padrasto, ela me disse que considerava-o preguiçoso, embora fosse muito bem-sucedido na carreira. Helena, que à época estava perto de completar 13 anos, decidiu que daquele dia em diante jamais seria preguiçosa como padrasto. Na verdade, as pessoas que a cercavam diziam exatamente o contrário, que ela tinha iniciativa, era altamente produtiva e vigorosa. Mas Helena sempre soube do que deixava por fazer. Ela relembrou as palavras que eram ditas aos berros para o seu padrasto. Você é um preguiçoso que não serve para nada. E facilmente identificou o diálogo interno que sempre a atormentava. A verdade desmoralizada era que, cada vez mais, a cada ano, ela repetia as mesmas palavras para si mesma. Mas agora, como adulta, via que, mesmo estando extremamente ocupada, fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, ela não conseguia fazer o que era realmente importante para o próprio sucesso. Embora tivesse ficado assustada com a ideia de ser preguiçosa como padrasto, conseguiu ver essa característica obscura que ocultara com tanta destreza e que se enraizara em sua vida, mas que agora tinha que ser arrancada se quisesse se livrar desse padrão autodestrutivo. Não demorou muito para que aceitasse de fato que era preguiçosa. Diante da verdadeira fonte de seu comportamento, ela pôde começar a fazer as pazes com a sua parte preguiçosa, de modo que isso não minasse as suas escolhas diárias, nem lhe roubasse a autoestima e seus sonhos. Cada vez que encontramos um comportamento que ameaça a paz de espírito, a felicidade e a segurança, é como uma súplica para prestarmos atenção ao chamado do mundo interno e examinarmos a raiz do comportamento. Ao fazer isso, revelamos um aspecto da nossa sombra. Não precisa levar um ano ou uma vida inteira. Pode levar 5 minutos de honestidade radical para que se destrinche um padrão do passado. Se encontrarmos dentro de nós um impulso que escondemos, sem saber, temos o direito e a habilidade de fazê-lo à luz da consciência, de perdoar a nós e aos outros pela dor que vivenciamos e nos libertar do comportamento autodestrutivo. Talvez a negligência pessoal seja um padrão de comportamento que você precise confrontar. Você se apresenta para os outros, mas não faz a menor ideia de como estar presente para si próprio. Seus sonhos foram colocados em espera, enquanto você apoia o marido ou a esposa, os filhos, os irmãos, os amigos, para que tenham suas necessidades atendidas. Finalmente, você não consegue aguentar mais nenhum dia de negligência a si mesmo e aos próprios anseios. Você traça esse padrão de comportamento de modo retroativo ao perguntar: que tipo de pessoa sairia em busca de seus sonhos e não estaria presente para as outras pessoas? A resposta que você ouve é: uma pessoa egoísta. Por um momento você se sente feliz por não ser egoísta, pois detesta gente egoísta. Olhando para trás, você se lembra de que lhe disseram repetidamente o quanto é ruim ser egoísta. Então tomou a decisão que achou certa: jamais ser assim. Tornou-se, aliás, o oposto, uma pessoa de grande coração, amorosa, que faria qualquer coisa pelo mundo. E com esse compromisso interno de agradar as pessoas, agradar as pessoas passou a ser um padrão. Para fazer as pazes e romper esse ciclo, agora você precisa confrontar o desgosto que sente pela noção de que é ser egoísta e expor os julgamentos que manteve em relação a todos no passado que considerou egoístas. Você tem de admitir as conotações negativas que atrelou a palavra egoísta, disposto a ver que a maneira como está interpretando a palavra é limitadora,
rígida e priva os outros do direito de ser assim. Você precisa verificar quando e onde lhe foi dito que pessoas egoístas eram ruins e estavam erradas. Tem de estar disposto a abrir o coração à sua parte egoísta e perdoar a todos que lhe transmitiram o reflexo de que ser egoísta é ruim. Precisa aceitar a visão dualista de que o fato de ser humano vem com uma dose saudável de egoísmo e uma dose igual de abnegação. Se não está disposto a isso, ou é incapaz de encontrar uma visão positiva quanto a ser egoísta, e insiste em manter essa característica na sombra, continuará preso a padrão de comportamento que o fará prosseguir negando o que é importante para o seu crescimento individual e a realização de seus anseios de sua alma. Para abraçarmos o que nos manteve encurralados, precisamos juntar coragem para encontrar a dádiva do self egoísta. Se a negligência pessoal é um padrão, ser egoísta é uma qualidade vital a ser abraçada, de modo a encontrar o verdadeiro self. É ótimo apoiar os outros na realização de seus sonhos. Eu, por acaso, faço isso como meio de vida, mas se nunca pudesse optar por um comportamento egoísta, jamais poderia acabar escrevendo um livro, porque sempre seria levada a atender o telefone ou a ajudar as inúmeras pessoas que precisam de mim a cada dia. Se não podemos optar entre egoísmo e abnegação, seremos levados a ignorar algo que pode realmente ser importante no fim da vida. A liberdade é ser capaz de escolher entre quem e o que queremos ser em qualquer momento da nossa vida. Se temos de agir de determinada maneira para evitar algo de que não gostamos, estamos encurralados. Limitamos nossa liberdade e nos privamos da plenitude. Se não podemos ser preguiçosos nem ficarmos zangados, não podemos ser livres. Ao recuperar nossas partes, é vital lembrar que estamos fazendo para assumir a verdadeira magnificência. Algo que é dito de uma forma melhor por C.J. Jung. Prefiro ser pleno a ser bom. A princípio, seguir essa jornada ao passado pode dar uma ligeira sensação de temor, mas o fato é que essa jornada é uma das viagens mais compensadoras que podemos fazer. É intrigante desvendar nossa sombra, ver como ela criou raízes e nos flagrar antes de dizer algo que possamos nos arrepender depois. Nossas sombras estão ali, nos esperando, aguardando para nos oferecer perspectivas inestimáveis de nós mesmos. Jamais poderemos derrotar os comportamentos de sabotagem pessoal sem encarar as sombras que os incitam. Não há padrão de comportamento que não possa ser rompido se estivermos dispostos a expor as raízes e o aborrecimento emocional que nos levou a rejeitar o aspecto obscuro. Quando formos capazes de abraçar a parte que instituiu esse comportamento, reassumiremos o poder sobre nossas ações, interrompendo as reações automáticas dos padrões indesejados. Esse processo frequentemente cria um enigma, pois como seres humanos somos programados para desejar segurança e, em geral, repetição dos antigos comportamentos é o que dá essa falsa sensação de segurança. De alguma maneira, parece mais fácil repetir o passado do que examiná-lo de modo diferente. Mas para expor um comportamento de sabotagem pessoal repetitivo, temos de abrir mão da ilusão de sua segurança por um momento e estar disposto a sentir o que está debaixo. E quando nos vemos na presença de um aspecto da sombra, somos capazes de desvendar o mistério de nosso comportamento indesejado e fazer com que a mudança aconteça. À medida que nos tornamos conscientes do quanto é infrutífero sucumbir aos mesmos padrões antigos e desgastados, podemos nos voltar ao self corajoso, pedir apoio,
ficar cara a cara com a parte obscura, oculta e ser sinceros. Ao nos tornarmos íntimos dos personagens íntimos do elenco que formam o nosso drama interior, podemos aprender a fazer as pazes com eles e apoiar a vida que almejamos. Por outro lado, se falharmos no reconhecimento das forças oponentes que dão origem a esses personagens, podemos com facilidade cair na armadilha de acreditar em uma história sobre nós que seja apenas parcialmente verdadeira, perdendo uma incrível oportunidade de ser um humano expresso integralmente. Se nos recusamos a reconhecer a dualidade interior, estaremos encurralados, identificando-nos com um personagem cuja voz é mais alta dentro de nós, não importa o que almeje ou tenha como missão. As dádivas da nossa sombra. A sombra contém personagens essenciais no roteiro da nossa vida. A função deles é aprender com a sombra, integrá-la e permitir que ela evolua, seu raciocínio expandindo as fronteiras da persona criada. O desafio é encontrar o valor que ela possui. E trazê-la à luz do perdão e da compaixão, de modo que você possa neutralizar a habilidade dela de arrasar a sua vida. Sua tarefa é tirar esses complexos personagens da sombra e usar a força e potência como combustíveis sagrados para se tornar quem estava destinado a ser nesta vida. Se o vilão dentro de você está zangado, você deve perdoar essa sua parte e considerar a possibilidade de que a raiva seja exatamente o que você precisa para lutar contra alguma injustiça ou opressão, ou sair de uma situação abusiva, voltando aos trilhos da criação de uma vida incrível. Se sua sombra é repleta de medo de quem você é e do que você pensa, mascarando o verdadeiro eu e criando um self falso, é preciso se perdoar e procurar ver em que essas características podem ser úteis. Talvez essas suas partes possam ajudá-lo a lidar com um parceiro controlador ou um ex-cônjuge que ameaça destruir seu relacionamento com seus filhos. Se o vilão da história é insaciável e está sempre em busca de algo para preencher o seu vazio, você não precisa reprimir o seu ímpeto, alimentando um vício ou continuamente surrando a si mesmo. Em vez disso, você pode armar do vigor deste seu aspecto e usá-lo para fazer uma mudança positiva em sua vida ou na vida de alguém que goste. A questão é que você precisa se perdoar por possuir todas essas qualidades humanas e encontrar um respeito e uma saída saudável para cada aspecto seu. Nunca se sabe quando você vai precisar de uma parte que deixou trancada. Nunca se sabe quando uma dessas partes que você julgou inútil apresentará exatamente o que você precisa para fazer a diferença a si mesmo ou para outra pessoa. Eu me lembro de Jason, 30 anos, uma bela aparência selvagem e uma dependência por tudo que fosse perigoso. Ainda jovem, depois de ser rotulado pela família como gato assustado, Jason resolveu que um chorão era a última coisa que ele queria ser. Começou a jogar hóquei aos 11 anos e logo tomou gosto pelos esportes radicais. Seu amor pelo perigo foi o disfarce perfeito. Ninguém que escala uma montanha ou salta de paraquedas poderia ser chamado de covarde. Depois de voltar para casa de uma das suas viagens ao exterior, Jason decidiu visitar a mãe divorciada e conhecer o noivo dela. Ficou chocada ao descobrir que Jack, o futuro marido de sua mãe, era quase 20 anos mais jovem do que ela. Após passar a noite ouvindo Jack se esquivar das perguntas sobre seu histórico profissional e seu negócio,
O medo de Jason sufocou o habitual respeito pelos limites da mãe, e ele passou a tentar descobrir algo sobre o seu novo namorado. Uma busca na internet não revelou nada, então ele pediu a alguns conhecidos, de idade mais próximas à sua, que verificassem um negócio multimilionário do qual Jack esquivara de falar a noite toda. Em questão de dias, as suspeitas de Jason se confirmaram, conforme descobria uma recente falência, um terrível histórico de créditos, processos e uma longa lista de débitos. O negócio multimilionário de Jack abrangia um belo escritório, mas não havia negócio. Embora as suspeitas de Jason tivessem se confirmado, dias depois ele ainda não conseguia juntar coragem para falar a respeito. Então, quando a mãe anunciou que em breve Jack iria morar com ela e dividiria as despesas da casa, Jason buscou força interior para expressar a sua preocupação. Porém, em vez disso, só encontrou um garotinho medroso que não queria perder o amor de sua mãe. Sua sombra agora ditava o que ele podia ou não dizer. Jason sabia que precisava falar, mas se sentia paralisado na presença do Self assustado, que fora banido durante todos aqueles anos. Somente ao reconhecer isso e abrir o seu coração ao Self temeroso, relegado à sombra, é que Jack encontrou a coragem para finalmente contar à sua mãe o que sabia. Conseguiu pedir à sua mãe que reconsiderasse o fato de Jason se mudar para lá, até que descobrisse a verdade sobre ele, sem se ater à escolha que ela acabaria fazendo. Jason se sentiu orgulhoso por ter tido coragem de revelar à sua mãe o que sabia, e agora tinha uma dose saudável de compaixão e respeito pelo Self medroso. Afinal, fora este, e não o corajoso, que o fizera desmascarar um homem que provavelmente estava enganando sua mãe. Olhando mais adiante, Jason pôde identificar muitas vezes que o seu Self assustado e desconfiado o ajudara a ficar fora de encrenca. Depois de encontrar as dádivas do seu medo, Jason já não precisava interpretar o papel destemido o tempo todo. Agora ele não tinha nada a provar. Resgatando uma força profunda que jamais soube existir enquanto esse seu aspecto da sombra permanecia oculto na escuridão. Para nos tornarmos seres humanos plenos, precisamos conhecer a existência de todos os sentimentos, as características humanas e as experiências, não apenas valorizando as partes do Self que o ego julgou aceitáveis, mas tudo o que julgamos errado ou ruim. Se estamos dispostos a permitir que o nosso lado sombrio seja parte da plenitude de quem somos, descobriremos que ele vem com todo o poder, habilidade, inteligência e força para realizar grandes ações no mundo. A jornada para extrair o ouro do escuro e encontrar as dádivas da sombra exige que levemos uma honestidade radical, onde antes havia negação. Perdão e compaixão àquelas partes do nosso Self das quais nos envergonhávamos. Amor e aceitação às experiências difíceis do passado e coragem para admitir nossas vulnerabilidades. Não é um processo de analisar, encobrir ou fingir que o que usamos para sabotar nosso sucesso não seja importante. Na verdade, somente admitindo o custo de alguns dos nossos comportamentos é que vamos destravar a energia para desafiar a força gravitacional do passado e ingressar nas infinitas possibilidades do Self verdadeiro. Quando ficarmos cara a cara com a sombra, logo perceberemos que essa nossa parte não tenta nos destruir. Em vez disso, a própria sombra está tentando nos conduzir à plenitude. Eu me lembrei de uma cena de Batman, o Cavaleiro das Trevas, em que o Coringa está segurando uma faca junto ao pescoço do Batman. O Batman desafia dizendo: "Vá em frente, me mate", e o Coringa, com uma expressão perplexa,
e retorcida responde: eu não quero matá-lo, você me completa. O que ele está dizendo é que sem um oponente heróico, ele não seria nada. Se formos astutos o suficiente para inserir nossos vilões internos, o pessimismo, o self-arrogante, o ditador e a vítima, no roteiro do self superior e reconhecer que eles não são nossos inimigos, mas partes feridas e perdidas de nós mesmos, com profunda necessidade de amor e aceitação, poderemos viver de acordo com a missão mais sublime da nossa alma e encontrar a paz. Abraçando nossa sombra iluminada. A sombra não tem apenas as nossas características sombrias, ou aquelas que a sociedade considera más. Ela também inclui todas as qualidades positivas que escondemos. Essas qualidades positivas são frequentemente citadas como sombra iluminada. Não sepultamos apenas nossas obscuridades, mas também os traços positivos, aspectos poderosos, amorosos e deliciosos. A notícia fantástica e interessante é que sepultamos tanto a nossa luz quanto a nossa escuridão. Podemos ter enterrado a genialidade, a competência, o humor, o sucesso ou a coragem. Talvez tenhamos escondido a autoconfiança, o carisma ou a força. Talvez a expressão pessoal, a singularidade ou a alegria tenham sido enterradas depois de ouvirmos: não se gabe, ou as pessoas não vão gostar de você, ou é solitário lá no alto. Encontramos nossa sombra iluminada da mesma forma que descobrimos a sombra obscura. Olhamos em volta para os lugares onde estamos projetando a nossa luz em outras pessoas. Se vemos pessoas que queremos imitar, é porque estamos vendo qualidades que existem em nós. Se estamos encantados por outra pessoa, é porque o aspecto que amamos nela existe dentro de nós. Não há nenhuma qualidade em outra pessoa e a qual reagimos que nos falte. Ela pode estar escondida por trás de algum mau comportamento ou alguma antiga crença obscura que diga que somos exatamente o oposto daquilo que vemos na outra pessoa. Mas juro que, se estiver atraído por uma qualidade de alguém, independentemente de sua grandiosidade, ela também existe em você. Mais de 20 anos atrás, enquanto eu continuava a evoluir em meu processo de recuperação da dependência de drogas, minha vida no sul da Flórida, onde tinha uma boutique, parecia vazia e insignificante. Estava sempre sentindo o impulso de fazer algo mais profundo e significativo. Então decidi voltar à escola e estudar psicologia, pensando em me tornar terapeuta. Havia me mudado para São Francisco e estava mergulhada em estudos sobre a consciência e encantada pelo trabalho com a sombra. Uma noite, minha irmã me ligou para dizer que Mariane daria uma palestra no Palace of Fine Arts. Ela conseguiu o ingresso para o evento esgotado e, sentada na plateia, fiquei estarrecida. Observava Mariane ousadamente chamando as pessoas para uma visão superior de si mesmas e do mundo. Eu a vi implorar, sem a menor vergonha, para que saíssemos da pequenez da nossa vida egocêntrica e ingressássemos na magnitude de se doar como parte de uma missão divina. Embora ouvisse atentamente as palavras que ela dizia, fui mais arrebatada por sua presença. Saí de lá completamente apaixonada por ela. Voltei ao meu apartamento na intenção de descobrir as minhas partes que eu claramente via nela. Adorei sua coragem de falar a verdade, mesmo que significasse chocar as pessoas, de modo a despertá-las.
Também admirei o modo como ela foi capaz de objetivamente articular uma mensagem difícil, falando com tanta eloquência que suas palavras penetravam a mente e o coração das pessoas. Fiquei encantada com a profundidade da preocupação que ela parecia sentir pela humanidade e o sentido que dedicava a algo maior de sua vida individual. Também invejei sua beleza, o estilo e a disposição em ter uma aparência sexy, e não o estereótipo desgrenhado da maioria das professoras espirituais. Ela entrou deslumbrante e sofisticada no palco. No entanto, sua plenitude transpareceu, sobressalente e clara. Como uma estudante dedicada da projeção, olhei além do comportamento e tentei descobrir as características ocultas que davam origem àquele comportamento. Perguntei a mim mesma, que tipo de pessoa é capaz de ser ela mesma no palco? Obviamente uma pessoa autêntica. Que tipo de pessoa se preocuparia tão profundamente com o restante do mundo? Uma pessoa abnegada? Qual é a qualidade que permite que Mariane diga a verdade, mesmo que seja chocante e assustadora? Ouvi claramente, uma pessoa ousada. Olhei minha lista de qualidades que dizia ousada, autêntica e abnegada. Não reconhecia nenhuma das qualidades em mim mesma. Aqueles que me conhecem agora podem achar difícil acreditar nisso, mas naquela época não era alguém que contava as coisas assim. Temendo perder a aprovação daqueles que amava, ciscava ao redor dos assuntos e me faltava autoconfiança para ficar diante de uma sala sem temer. Estava mais preocupada com a minha boa aparência do que em dizer algo que pudesse modificar a vida das pessoas. Estava mais preocupada em falar de modo agradável do que em ser direta e autêntica. No entanto, eu sabia que, se via aquelas forças em Mariane, o potencial para tê-las tinha de existir dentro de mim. Comecei a praticar mais a autenticidade com as pessoas e me desafiei a falar quando queria ficar em silêncio. Para desenvolver a minha parte visionária, começava o dia com uma prece pelo mundo e em seguida fazia uma prece diária por mim. Para ser mais abnegada, focava no que eu podia dar, em vez daquilo que eu podia obter. A magnificência de Mariane refletia em mim e em meu potencial oculto. Ao ver sua luz, literalmente vislumbrei quem eu poderia ser no mundo. E tive coragem e tenacidade para reconhecer que as forças que atribuía a ela também eram minhas. Isso não quer dizer que elas também não existem nela. É evidente que existem. Ousadia, autenticidade e abnegação são qualidades universais. Cada um de nós tem o direito de expressá-la de modo único. Antes que eu rompesse o transe da minha projeção de luz em Mariane, quis que meu primeiro livro fosse tão lindo e poético quanto o livro inovador A Return to Love, Retorno ao Amor. Porém, conforme me rendi à revelação ímpar dessas qualidades dentro de mim, percebi que estava sendo guiada a um caminho diferente. Minha missão era ser a campeã da escuridão, em vez de a primeira dama da luz. Esse era o plano divino para minha vida, e eu nunca o teria vislumbrado se não tivesse abraçado todas as minhas projeções. Pegar de volta a luz daqueles em que a projetamos abre a porta para um futuro inimaginável. Nunca sonhei que em um dia escreveria um livro com a Mariane, que nos tornaríamos amigas ou que apoiaríamos uma a outra na realização de uma missão coletiva. Isso é possível quando assumimos a responsabilidade pela luz que vemos e admiramos nos outros. Em vez de ficar em transe, assumimos a nossa parte que anseia vir à tona e fazemos o trabalho dentro de nós.
Qualquer coisa que o inspire é um aspecto seu. Qualquer desejo do coração existe para apoiá-lo na descoberta e manifestá-la. Se você tem uma inspiração de ser algo, é porque tem um potencial para manifestar a qualidade que está vendo e o comportamento que essa qualidade fará aflorar. Não será exatamente de maneira como os outros expressam a qualidade, mas do seu jeito. Em meus workshops, sempre escolho uma celebridade diferente e peço ao público para que compartilhe comigo aquilo de que mais gostam na pessoa. Recentemente, escolhi o Bono e, é claro, ouvi ao menos 20 qualidades diferentes que as pessoas adoram nele. Uma pessoa adorava seu talento, outra admirava sua criatividade e seu carisma. Algumas se encantavam com seu modo de ver o mundo, enquanto outras eram inspiradas por sua liderança, abnegação e generosidade. Cada uma delas gritava a qualidade que atribuía a ele, como se todos não pudéssemos evitar ver e, é claro, concordar. Mas esse é raramente o caso, pois cada pessoa o ouvia através de uma lente do self rejeitado, que queria se manifestar e ser abraçado. Todos tiveram percepções diferentes, uma vez que todos tinham projetado uma parte diferente de sua luz na tela do homem chamado Bono. Nesse exemplo, Bono serve como um grande espelho para todos os que seguem em direção ao descobrimento dos aspectos ocultos em si mesmos. Ele dá às pessoas a oportunidade de pegarem de volta a própria luz e encontrarem um modo de expressar as suas qualidades que vêm nele. Todas as celebridades têm o poder e a responsabilidade de não reclamar das projeções das pessoas. Na verdade, quando o fazem, frequentemente se veem presas em um self ilusório, que promete fazer com que as próprias sombras se expressem. Em vez disso, a função dela seria refletir as projeções de volta àqueles que estão transferindo a luz para elas. Nossa sombra está quase sempre tão escondida de nós que é quase impossível encontrá-la. Se não fosse pelo fenômeno da projeção, talvez ficasse escondida pela vida inteira. Alguns de nós sepultamos nossos traços sombrios aos 3 ou 4 anos de idade. Quando projetamos em outra pessoa, temos a oportunidade de, enfim, encontrar esses tesouros escondidos e ocultos. Integração da sombra. A essa altura, você talvez seja capaz de reconhecer que a sombra, com toda a sua dor, trauma e briga, é uma parte indispensável de quem somos e indestrutível. Não importa quanto nos esforcemos, jamais teremos êxito em nos livrar dela ou silenciar sua presença. No entanto, temos a chance de decidir se queremos permitir que ela destrua nossa vida e nos roube de vivenciar nossa grandeza, ou se vamos tirar dela toda a sabedoria e usá-la para nos impulsionar à versão mais extraordinária de nós mesmos. Todos já saboreamos a doçura do amor e o azedume da decepção, da perda, a amargura que fica depois de um coração partido. Cada uma dessas experiências faz parte de uma receita única e divina. Não seríamos quem somos sem elas. A maioria de nós sofre pelas partes dolorosas e indesejadas dessa receita, mas há pessoas extraordinárias que optam por usar a dor para curar a mágoa e contribuir com o mundo, ao invés de ficarem sufocadas pelos aspectos da sombra e de seu passado. John, um apresentador de programa, fez exatamente isso. A morte de uma criança é um ingrediente mais doloroso
A morte de uma criança é um dos ingredientes mais dolorosos que qualquer um de nós pode imaginar ou superar. No entanto, muitos terão essa experiência como parte da receita. Depois que seu filho Adam, de 6 anos, foi assassinado, John se tornou o defensor dos direitos das vítimas e transformou a sua raiva em ação, fazendo um programa de televisão e advogando junto com a legislação, que conduziu a dezenas de milhares de criminosos. Ele poderia facilmente ter escolhido apenas engolir sem o pesar. Ele poderia facilmente ter escolhido apenas engolir o seu pesar, ou ter permanecido ele próprio como mais uma vítima dessa experiência horrenda. Ao invés disso, escolheu usar a sua raiva, a sua dor, a sua mágoa para criar um programa de televisão que é responsável pela captura de milhares de fugitivos e já resgatou mais de 50 crianças desaparecidas. Ele conseguiu salvar outros de vivenciar a mesma dor e passou a ser um homem admirado e respeitado. Depois que sua única irmã morreu de câncer de mama aos 36 anos, Nancy Goodman, ela também sobrevivente de câncer de mama, fundou uma organização sem fins financeiros. Fundou uma organização sem fins lucrativos que já arrecadou mais de 1 bilhão para serviços de pesquisa, educação e saúde. Ao abraçar os acontecimentos de sua vida e assumir o compromisso de não ser uma vítima, ela fez coisas extraordinárias para aumentar o alerta, ajudar outras mulheres e buscar a detecção precoce dessa doença potencialmente ameaçadora e fazer avançar a busca pela cura. Você pode imaginar como seria o mundo se Thomas Edison não tivesse levado a cabo todas as suas experiências? Ainda bem jovem, ele tinha todos os motivos para acreditar que era um fracassado ou um idiota. Pôs à prova milhares de teorias para descobrir a eletricidade, cada uma delas parecendo provável de êxito, mas falhou em todas as vezes. Ao invés de desistir, no entanto, ele olhava além dos fracassos, aprendia com eles e seguia em frente. Manteve-se firme e acreditando na possibilidade de sua genialidade, sua visão, antes mesmo que fosse comprovada. Se tivesse agido como a maioria, se rotulasse a si mesmo como um perdedor e ficasse preso às suas limitações, recusando-se a perdoar a si mesmo e as suas falhas, ainda estaríamos no escuro, literalmente. Pelo fato de Edison ser capaz de integrar e aprender com as suas falhas, ele encontrou motivação para continuar buscando sucesso e direcionar a luz a todos nós. Edith Eva foi levada em cárcere dia 22 de maio de 1924. Depois de ser separada do pai e testemunhar a sua mãe ser levada para a câmara de gás, Ed viveu cada dia na mais horrenda das circunstâncias, assistindo aos companheiros sendo presos pelas cercas elétricas que ficavam em volta do campo de concentração, sem saber quando tomava uma ducha se dela sairia água ou gás. Ed sobreviveu às piores circunstâncias que qualquer um de nós poderia imaginar. No entanto, se você a conhecer hoje, verá um belo e integrado ser humano que se permitiu prosperar, apesar do passado doloroso. Ela fez isso praticando as escolhas que ainda estavam disponíveis sobre aquelas condições desumanas. Quando lhe solicitaram que dançasse para o doutor
arquiteto da crueldade, responsável pela tortura e assassinato de milhões de judeus, ela fechou os olhos e escolheu imaginar que a música era Tchaikovsky e que dançava em Budapeste em Romeu e Julieta. Quando os soldados alemães tiraram seu sangue 2 vezes por semana, dizendo-lhe que isso a ajudaria a ganhar a guerra, ela escolheu dizer a si mesma: sou uma pacifista, sou uma bailarina, meu sangue jamais os ajudará a ganhar a guerra. Escolheu ver os guardas que a mantinham em cativeiro como mais aprisionados que ela. Abrandou a dor da morte de sua mãe, dizendo repetidamente: o espírito nunca morre. Agarrou-se à sua parte sobre a qual ainda tinha poder de controle e se recusou a deixar que qualquer coisa que acontecesse externamente matasse seu espírito. Se eu sobreviver hoje, Ed dizia a si mesma, então amanhã serei livre. Ed, agora uma talentosa e compassiva psicóloga, além de matriarca de uma família maravilhosa, deixa claro que, ao integrar a escuridão, teve o tipo mais doce de vingança de Hitler. Em uma ocasião, recentemente, perguntei-lhe se ainda guardava rancor de Hitler. Ela inocentemente me olhou dentro dos olhos e falou: não guardaria raiva alguma de Hitler. Se o fizesse, ele ganharia a guerra, porque eu ainda estaria carregando ele comigo em todo lugar que eu fosse. Ed é uma campeã da liberdade, portadora de uma luz tão grande e inspiradora que estaríamos muito bem servidos se seguíssemos suas pegadas. É muito fácil ficar preso à mágoa e à dor e permitir que a sombra e a nossa história ditem o futuro, minando nosso bem-estar. Quando nos prendemos aos ressentimentos em relação a nós mesmos ou aos outros, nos atamos àquela mesma coisa que nos causou dor, com uma corda mais forte que aço. Conforme diz o meu querido amigo Brent, recusar o perdão aos que nos magoaram é como ser alguém que se afoga e cuja cabeça está sendo mantida embaixo da água por outra pessoa. Em determinado momento, você perceberá que tem de ser a pessoa que luta para voltar à superfície. A única forma de lutar contra a mágoa e a natureza opressiva de nossa sombra é com perdão e compaixão. O perdão não acontece em nossa cabeça, mas no coração. Ele se desenrola quando extraímos a sabedoria das dádivas, até mesmo de nossas experiências e emoções mais sombrias. O perdão é o corredor entre o passado e um futuro inimaginável. Histórias assim demonstram que todos nós estamos vivendo de acordo com um plano maior e que, de fato, tudo que acontece tem um motivo. Nada acontece por acidente e nada é consequência. Estamos sempre evoluindo, estamos ou não conscientes disso. Frequentemente, essa evolução é dolorosa, mas a dor serve como um propósito importante. Ela é um ingrediente necessário para a nossa receita divina. Ao sentir a dor da solidão, nosso coração se abre para sentir mais amor. Ao superar as pessoas, as situações que nos oprimiram, percebemos a profundidade de nossa força. Quando estamos dispostos a reconhecer que a dor, os traumas, as mágoas realmente nos equiparam com a sabedoria essencial para o crescimento, naturalmente perdoamos e até abençoamos aqueles que entraram em nossa vida para nos ensinar essas lições difíceis. A vida é divinamente elaborada para que cada um de nós receba exatamente aquilo que precisa para apresentar sua expressão única no mundo. Nossa mente nos diz que o mal é mal e que o bem é bom, e que jamais poderemos ser tudo o que sonhamos,
Mas se nossa sombra pudesse falar, ela nos diria o contrário. Ela nos diria que a luz mais radiante só pode brilhar quando tivermos aceitado toda a escuridão. Ela nos tranquilizaria de que há sabedoria em cada ferimento. Mostraria-nos que a vida é uma jornada mágica para fazer as pazes tanto com a nossa humanidade quanto a nossa divindade. A sombra nos diria que merecemos mais, que somos importantes, que somos mais do que poderíamos sonhar e que há luz no fim do túnel. Ao abraçar a sombra, descobrimos que estamos vivendo em um plano divino tão importante, tão vital para a evolução, quanto para a evolução da humanidade. Assim como uma flor de lótus nasce na lama, precisamos honrar as partes mais sombrias de nós mesmos e as nossas experiências de vida mais dolorosas, pois são elas que nos permitem o nascimento do mais belo self. Precisamos do passado turbulento e enlamacento, da sujeira da vida humana, da combinação de cada mágoa, ferimento, perda e desejo não realizado, misturado a cada alegria, sucesso e bênção, para nos dar sabedoria, perspectiva e nos conduzir a ingressar na mais magnífica expressão de nós mesmos. Para nos dar sabedoria, perspectiva e nos conduzir a ingressar na mais magnífica expressão de nós mesmos. Essa é a dádiva da sombra.